E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje finalmente a gente vai terminar esse jogo aqui que eu comecei, sei lá, desde do fim do ano passado já, a gente já tá no meio do ano e eu ainda não terminei isso aqui, mas tá complicado de gravar, eu tô me esforçando, eu juro, tá gravando mesmo, né, tá? Então pessoal, o negócio aqui é o seguinte, hoje a gente vai rotacionar aqui o nosso personagem, ahn, e aqui a gente vai inserir, né, as sprites aqui do chão e as sprites dos estados, beleza? Esses estados aqui. Ah, e também aqui, né, tipo, o estado jogar e o estado aqui de perdeu, que a gente vai mostrar aqui o score e o recorde. E quando você bater o seu recorde, vai aparecer aqui no lugar de score uma outra imagem aqui por cima escrito novo, aí depois recorde embaixo e a sua pontuação atual, certo? Porque se você quebrou seu recorde, quer dizer que a sua pontuação atual é maior do que o seu recorde, ok? Então vamos começar. Aqui a gente está usando o Sublime Text, tá? Eu estou no Windows hoje. E eu vou deixar aqui alguns arquivos abertos, porque em determinados momentos eu vou ter que colar aqui o mapeamento das sprites, certo? Porque é um negócio meio chato de fazer, por exemplo, isso daqui, olha. Isso daqui a gente pode copiar, né? Vocês pausem o vídeo aí e copiem essas coordenadas, certo? Isso daqui nada mais é do que a orientação aqui, por exemplo, a gente pega essa imagem jogar aqui, eu estou representando ela como um quadrado, certo? Do jeito que a gente fez lá nas nossas sprites, a gente representa as sprites como um quadrado. Eu pego esse ponto de âncora aqui no Photoshop por padrão, ele vem aqui no meio e eu arrasto ele aqui para o canto superior esquerdo, certo, da minha imagem, e para a gente mapear ela igual a gente renderiza as coisas na nossa canvas, certo? A gente renderiza sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então a gente vai renderizar, a gente vai pegar esse ponto aqui, que aqui está 606, 125, está mais ou menos igual ao 603 aqui, 127, e a largura e a altura mais ou menos isso aqui. Aí vocês pausem o vídeo aí, copiem isso daqui, pode copiar mesmo, isso daqui não faz mal porque não tem nenhuma lógica, certo? A gente copia isso e a gente vai abrir lá o nosso arquivo sprite.js, a gente vai pôr uma vírgula aqui e vai colar, no meu caso, né, eu colei essas sprites aqui, beleza? Então aqui a gente tem todas as nossas sprites certinhas e o nosso jogo está nesse ponto aqui, certo? A gente ainda não rotacionou o nosso personagem e a gente ainda não desenhou o chão e os nossos estados estão sendo representados como esses quadrados coloridos aqui. Bom, vamos começar arrumando algumas coisas, né? Só para a gente não ficar muito bagunçado. Aqui o nosso bloco a gente não vai mais usar esse parâmetro cor aqui, nem no nosso chão. E por enquanto é isso, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar o nosso chão, tá? Como que a gente vai desenhar o chão? Para desenhar o chão, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar um novo parâmetro, eu vou chamar ele de x e vou inicializar ele com 0, certo? Que seria o nosso chão agora, ele vai se mover, então eu vou decrementar o x dele aqui. Então o x dele vai começar em 0 e a gente vai decrementando ele. Se a gente vai mudar a posição do chão, a gente vai ter um método atualiza, certo? Ele vai ser uma função. Não esquece da vírgula, eu vi o pessoal errando muita coisa aí, inclusive um próximo vídeo que eu possa vir a fazer aí é como vocês não errarem mais, né? Porque tá complicado, né, pessoal? Bom, enfim. Aqui a gente não vai usar CTX não, desculpa, agora eu que errei, tá vendo? Tô falando de vocês. A gente vai usar sprite chão, porque aqui na nossa sprite a gente tem a sprite chão aqui que vocês digitaram e ela é uma sprite. Então a gente vai sprite chão.desenha, certo? E a gente vai desenhar isso onde? No x e no y do chão. A gente está dentro do objeto chão, diz.x, diz.y. E por que eu estou fazendo isso dentro da atualiza? Tá vendo só?
É, eu falo que vocês estão errando, mas quem está errando sou eu. Aqui dentro da função desenho, a gente não vai mais ter aqui a cor, né? E não vai mais tratar ele como um bloco. Então a gente, na verdade, vai desenhar ele aqui dentro e a gente vai atualizar ele aqui. A gente vai atualizar ele como? A gente vai decrementar o x dele de acordo com a velocidade, certo? Então a gente vai fazer o x dele menos igual à velocidade, tá? E a gente vai atualizar isso daqui sempre no nosso game loop, lá a gente vai buscar a função atualiza, cadê aqui? A gente vai fazer chão.atualiza, chão.atualiza, que a gente vai atualizar o chão a cada frame que a gente renderizar, certo? Isso daqui podem apagar que a gente não vai mais usar, beleza? Pode apagar os frames aí, a gente poupa um pouquinho, por mínimo que seja, a gente poupa um pouco de processamento, tá? Pode apagar aqui essa variável. Beleza. Aqui está o nosso chão, olha só. A gente está decrementando a posição dele. Só que, como a gente não estabeleceu nenhum critério para restaurar, né, a posição dele no zero, ele vai sendo decrementado para sempre e a gente perde a referência do nosso chão. E vocês viram, né, que sempre, mesmo no primeiro segundo aqui, isso daqui já começa em branco, porque ele vai começar e já decrementando o x do nosso chãozinho aqui. Então a gente vai desenhar um outro chão, a gente vai desenhar dois chãos aqui, certo? Duas sprites do chão. Só que a outra a gente vai desenhar bem na frente aqui. Então a gente teria que passar duas vezes. Esse chão teria que passar duas vezes aqui na nossa canvas para ele sumir, beleza? Então a gente vai fazer sprite chão, ponto desenha, index.x mais sprite chão, ponto largura, que agora a gente está pegando bem aqui, bem no final, então é como se a gente tivesse uma outra sprite do chão aqui para frente, certo? E aqui diz ponto y, ok? Aí agora a gente tem dois chãos passando até acabar. Mas a gente vai pegar um múltiplo aqui da velocidade, certo? Então a gente vai decrementando. A hora que ele for um múltiplo da velocidade, eu achei o 30 um número bom, ou seja, quando ele andar 30 para a esquerda, que é equivalente a gente falar que se o x do nosso chão for menor ou igual que menos 30, que é dis.x for menor ou igual que menos 30, a gente vai fazer o quê? Dis.x igual a zero. Porque assim, quando ele for menos 30, a gente volta ele para zero. Daí ele vai ficar assim para sempre, certo? Vai dar essa impressão que ele está infinito, beleza? Então é isso que a gente faz para fazer o chãozinho assim ficar rodando, certo? E agora para a gente rotacionar o nosso personagem, desculpem, é onde pode dar um pouco de confusão, certo? Mas não tem nenhum segredo. Aqui a gente vai criar um outro parâmetro dentro do nosso bloco, certo? A gente vai criar o parâmetro rotação. Eu vou começar ele com 0. E quando a gente atualizar o nosso bloco, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dis.rotação mais igual, eu vou somar 1 grau. Se você não faltou da sua aula de trigonometria, você lembra que π é 180. Se a gente dividir isso por 180, a gente tem o equivalente a 1 grau, certo? E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso daqui pela velocidade, para a gente rotacionar o nosso bloco proporcionalmente à velocidade. Aqui ele vai primeiro fazer a divisão e depois ele vai pegar o resultado e multiplicar pela velocidade. Então a gente não precisa aqui de parênteses, ok? Então a gente vai estar rotacionando aqui a gente vai estar sempre rotacionando o nosso bloquinho no sentido horário, beleza? Tá. E aqui a gente vai fazer o seguinte,
Para a gente desenhar ele certo, né, a gente vai usar um artifício que a gente tem, que é a translação do nosso contexto, certo? O nosso contexto está sempre fixo nesse ponto aqui da canvas. Se a gente deslocar o contexto para o meio do nosso personagem, a gente vai ter que desenhar agora o nosso personagem. Esse ponto aqui seria como se fosse o 00. Imagina que só nesse frame, só na hora que a gente vai desenhar o personagem, o contexto está deslocado, certo? A gente vai deslocar ele no meio aqui do nosso personagem, então a gente vai desenhar o personagem em menos a largura dele dividido por 2 e menos a altura dele dividido por 2. Seria exatamente esse ponto aqui, que é o mesmo ponto. E se o nosso contexto estiver aqui e estiver rotacionando, vai dar a impressão que o nosso personagem está rotacionando, certo? Como a gente faz para transladar o contexto e rotacionar ele só no frame que a gente está desenhando o nosso personagem? A gente vai fazer o seguinte, ctx.save, que a gente está salvando todo o nosso contexto, certo? A gente salvou toda a tela, e aí a gente vai, depois que a gente fizer as nossas operações aqui, ó, operações para rotacionar. Depois que a gente fizer as operações para rotacionar o contexto, a gente vai dar um restore no nosso contexto. Que a gente vai salvar o contexto do jeito que ele estava, vai transladar ele para cá, desenhar o nosso bloco, e depois a gente vai voltar ele do jeito que estava. Então, quando a gente for renderizar os blocos, quando a gente for renderizar outras coisas que usam o contexto no 00, a gente vai ter o contexto no 00, porque a gente deu um restore. Se a gente não desse esse restore aqui, o contexto ia ficar tudo zoado, ele ia ficar rotacionado aqui, daí ia renderizar as coisas tudo no lugar errado. Então é muito importante salvar e dar o restore, beleza? Ótimo. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente salvou o contexto, então a gente vai transladar ele, certo? Aqui para o meio do nosso personagem. Translate. O meio do personagem seria diz.x mais diz.largura dividido por 2, diz.y mais diz.altura dividido por 2. Então a gente está exatamente aqui com o contexto. Depois que a gente transladar ele, deixa eu tirar um pouco aqui. Depois que a gente transladar ele, a gente vai rotacionar o contexto, usando ctx.rotate. E a gente vai rotacionar esse ângulo aqui, que a gente está sempre somando a cada vez que a gente atualiza o nosso bloco. Não se preocupem que esse número vai aumentando muito, né? Lembre que a cada 2π, a cada vez que a gente dá uma volta aqui, esse número pode ser enorme, que ele vai dar tipo algumas voltas só. Isso daqui é só pra gente não se perder, né? Esse daqui é só uma... como eu posso dizer? Por exemplo, se você tiver 8π, seria equivalente a 4 voltas, tá ligado? Não importa o tamanho do número, é isso que eu quis dizer. Eu não consegui me expressar muito bem, mas enfim. Beleza, a gente transladou, rotacionou, agora falta a coisa mais importante, que é desenhar o personagem. Nossa, o que aconteceu aqui, cara? Cadê? Aqui. A gente tem que desenhar o personagem, que a gente vai usar sprite boneco.desenha, e a gente vai desenhar, como eu expliquei, em menos a largura dividido por 2, menos a altura dividido por 2, porque o contexto está exatamente aqui no meio do personagem. Então, menos diz.largura dividido por 2, menos diz.altura dividido por 2. E a gente vai dar o restore. Vamos ver. Aqui está o nosso personagem rotacionando do jeito que a gente queria. Beleza? Então aí a gente já tem o nosso chão sendo desenhado. Agora a gente tem que trabalhar em cima dos nossos estados, que é a parte que, digamos, chata do vídeo. Mas enfim, né? Vamos terminar isso aqui que eu já enrolei demais, cara. Bom, vamos começar então apagando tudo isso daqui, ó.
a partir desse if aqui, estado atual igual status.jogando, pode selecionar tudo isso daqui. Pode selecionar tudo e apaga até chão.desenha. Seu código vai ficar assim na função desenha, tá? Se você tiver algum problema, depois que você excluir tudo isso, tenta rodar ele e ver se tem algum problema, cara. Se tiver, você sabe que você excluiu coisa errada e copia isso daqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desenhar, né, essa primeira sprite aqui do jogar, certo? Então, para a gente desenhar, a gente vai verificar se o estado atual é status.jogando. Se isso aqui for verdade, a gente vai pegar aqui a nossa sprite jogar e vai desenhar ela na tela, no meio da tela, certo? Jogar.desenha. E a gente vai desenhar isso em largura dividido por 2 e altura dividido por 2, certo? Errado. A gente vai desenhar isso em largura dividido por 2 menos metade da largura dessa sprite, porque senão a gente vai desenhar ele errado. Quer ver só? Se você ainda não entendeu isso, é muito importante que você desenhe, ó. Que você entenda. Se o estado atual não é jogando não, pessoal, eu me confundi aqui, é jogar. Se o estado atual for jogar, olha só, a gente está desenhando ele, o topo dele aqui, o canto superior esquerdo, no centro da tela. A gente quer desenhar o centro da sprite no centro da tela. Então a gente subtrai jogar ponto largura dividido por 2 e aqui jogar menos, né? Jogar ponto altura dividido por 2. Perfeito? Agora sim. Tá aqui. Aqui não se preocupem. Calma aí, deixa eu ver. Isso, ó. O nosso personagem ele tá sendo renderizado em cima aqui do nosso jogar. Isso não é bacana, né? A gente quer desenhar o nosso jogar, o nosso bloco, né? A gente quer que o nosso bloquinho fique atrás dessa imagem. Então a gente joga isso daqui para cima, porque ele vai renderizar isso primeiro, e depois ele vai renderizar isso aqui. Beleza? Então aqui o nosso personagem está atrás aqui. Tá. Agora, se o estado atual for status.perdeu, a gente vai ter várias coisas aqui, né? Se a gente perdeu, o que vai acontecer? A gente vai desenhar aquela imagem que o cara perdeu, certo? Então a gente vai desenhar aqui perdeu.desenha, porque a gente tem uma sprite chamada perdeu aqui dentro, .desenha. E aqui, pessoal, eu vou colar aqui porque eu acho que não tem uma... Eu acho que isso daqui eu fui na tentativa e erro mesmo, olha só. Perdeu.desenha. Isso, olha só, aqui depois a gente vai usar sprite record junto com essa sprite perdeu aqui. Essa sprite sheet eu dei uma improvisada nela, né? Porque eu já tinha feito e depois eu inventei de colocar essa coisa do record e aí eu não quis refazer ela. Então aqui eu vou pegar na largura dividido por 2 como se fosse o centro da tela, certo? Menos metade disso daqui, ou seja, metade da largura disso, menos perdeu ponto largura dividido por 2. Tá um saco esse vídeo, né? Pode falar que eu sei. Altura dividido por 2 menos perdeu ponto altura dividido por 2, ou seja, a gente está desenhando isso no meio da tela, mas a gente quer desenhar ele um pouco acima do meio da tela, porque a gente vai ter essa outra sprite do record, certo? Que seria essa daqui, olha só.
a gente desenharia isso daqui bem aqui embaixo. Então a gente vai fazer menos sprite, deixa eu ver o nome aqui, aqui ela chama sprite record, certo? Sprite record ponto altura dividido por 2. Não, vou deixar só assim. Vamos ver como ele vai desenhar. Beleza, ele desenhou muito em cima, então realmente é dividido por 2 aqui. Já tá meio tarde, eu tô meio com sono, eu não tô pensando direito, pessoal, desculpem. Aqui, beleza, ele desenhou mais ou menos no centro e aqui sobrou um espaço, né, pra gente desenhar um outro bloco aqui, de modo que essa altura aqui fique alinhada no centro da tela. Então agora a gente vai desenhar o bloco da sprite do record. Como a gente faz isso? A gente tem aqui sprite record, certo? A gente vai dar sprite record.desenha. Aqui a gente vai alinhar a largura dela com o centro da tela, largura dividido por 2, menos sprite record.largura dividido por 2. E na altura, a gente vai pegar a altura dividido por 2, seria o meio, certo? Mais sprite, mais perdeu, ponto altura dividido por 2, perdeu, ponto altura dividido por 2, e a gente desenharia isso bem aqui embaixo, certo? Mas, e aqui faltou, né, a gente subtrair menos metade da altura dele, menos sprite record ponto altura dividido por 2. Isso, faltou esse aqui. Isso, a gente está desenhando bem aqui no finalzinho, né, da sprite aqui do perdeu. A gente quer subir um pouco ele, a gente vai fazer menos 50 aqui, que é um tamanho que eu achei mais ou menos bom. Mentira. Vamos tentar aqui menos 20, talvez. 20, pode pôr uns 25. Que é o que a gente queria fazer. Olha só, parecer que isso daqui é uma imagem só. Certo? Então, beleza, a gente desenhou essa sprite do record. E agora a gente tem que desenhar o score aqui. Beleza? Então, o score do player, esse daqui a gente sempre vai desenhar, certo? Então a gente vai dar ctx.fillText. A gente tem lá a nossa variável bloco. Dentro do bloco a gente tem o score, certo? E aqui a gente vai desenhar isso. Eu vou colar aqui as coordenadas que eu peguei. 375, 390, certo? 375, 390. A gente vai desenhar o nosso score. A gente tem que também fazer de novo, né, ctx.fillStyle igual a branco aqui, porque a gente vai desenhar os obstáculos. E os obstáculos vão usar o ctx.fillStyle, ele vai estar com outra cor. Então, quando a gente chegar nesse ponto aqui, a gente tem que atribuir uma cor branca de novo para o nosso contexto, certo? Beleza, a gente vai desenhar aqui a pontuação atual do player, certo? E embaixo aqui, a gente vai verificar, né? Se o cara superou o recorde dele, a gente quer pegar e desenhar uma sprite aqui em cima, né? E aqui a gente vai escrever a pontuação atual, porque ele superou o recorde dele. Então, se bloco.score é maior do que o recorde, a gente vai fazer o que está aqui dentro. Isso daqui, né, o score ele sempre vai desenhar. Isso é bom porque a gente tem uma condição a menos para verificar sempre, né? Bom,
Eu não vou perder muito tempo com esses detalhes, assim, eu quero mais passar a ideia para vocês. De novo, eu reforço essa coisa da ideia, eu não estou me atendo muito a detalhes, certo? Então aqui a gente vai desenhar essa sprite chamada novo, que seria isso aqui, a gente vai desenhar ele aqui em cima do score e em cima do placar. Eu vou colar essas coordenadas aqui. Olha só, novo ponto desenha, largura dividido por 2 menos 180 e altura dividido por 2 mais 30. Eu vou copiar tudo isso daqui, já que eu estou colando mesmo, né? Então a gente vai desenhar nessas coordenadas aqui, o novo, e a gente vai desenhar o score do player novamente nessas outras coordenadas aqui, ou seja, a gente não está mais desenhando o score aqui, a gente está desenhando uma sprite aqui e o score aqui embaixo, certo? Que seria o recorde do player. Então copiem aí, bloco.score, isso aí. Se não, né? Ou seja, se ele não superou o recorde dele, a gente vai simplesmente desenhar aqui nesse ponto aqui, ou seja, nessas coordenadas, a gente vai desenhar o recorde, que a gente tem a nossa variável recorde, beleza? Então, beleza. Aqui eu perdi, ele mostrou o meu score e meu recorde. Se por um acaso eu superar o meu recorde, deixa eu vir aqui em Resources, Local Storage, vou limpar isso aqui, tá? Vou atualizar, ou seja, agora mesmo que eu for mal pra caramba, eu vou superar o meu recorde. Ele vai desenhar aqui por cima o novo e vai mostrar o meu novo recorde, beleza? Eu acho que não tem mais nada para fazer nesse jogo, talvez tenha algumas coisas aqui feias no código, mas eu acho que não tem mais nada muito considerável para fazer. Eu queria agradecer, pessoal, muito a vocês que estão acompanhando o canal. Essa série chegou ao final, finalmente, né, depois de tanto tempo. Eu queria agradecer a vocês que estão se inscrevendo aí. A gente tá com quase 1000 inscritos, cara. Isso daí é sensacional pra mim, que eu nunca pensei que que eu ia conseguir tanta gente assistindo vídeo de programação, assim, que é um negócio que não é tão comum, né? Mas eu agradeço vocês. Continuem acompanhando aí, eu vou me esforçar para trazer um conteúdo bom para vocês. Eu tô trabalhando em outros projetos aí, eu tô trabalhando em uns jogos mais fortes agora, eu tô trabalhando com desenvolvimento para mobile. Eu pretendo trazer isso também no canal. Eu vou disponibilizar finalmente aí o código para vocês. Vocês me pediram tanto, eu vou disponibilizar o código, vou disponibilizar as imagens. Vocês vão poder fazer o projeto igualzinho tá feito aqui, tá? O link tá aí na descrição, tá no GitHub aí, vocês baixem. E talvez eu faça um vídeo aí especial de 1000 inscritos, falando um pouco sobre ciência da computação, que é o curso que eu faço. Talvez eu mostre a cara aí no YouTube. E a gente mantenha aí essa relação mais íntima, beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. E é isso aí, falou, valeu e até o próximo vídeo.